Olá, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar sobre o trabalho de desenho técnico arquitetônico, um grupo constituído por mim, pela Sara Tome e Guilherme Pereira Biasotto. Esse é o sumário do nosso trabalho, que vai abordar um pouquinho da introdução de planta baixa, as definições de desenho técnico e arquitetônico, algumas diferenças e semelhanças, a parte do projeto em si, alguns desafios que a gente enfrentou, a conclusão e as referências. A planta baixa, ela é nada mais nada menos que uma representação técnica de um móvel, terreno ou de uma casa. E ela vai variar conforme o projeto final. Se o projeto final for de um terreno em um local X, então essa planta baixa ela vai ser especificamente do terreno. Ela vai representar uma projeção horizontal de uma edificação, cortada a uma altura convencional que varia de 1,20 m a 1,5 m, com o referencial do chão, como dá para ver na imagem aqui do lado. E ela vai mostrar as disposições de organização dos espaços, tanto internos quanto os espaços externos. E ela vai ter uma escala muito bem representada, uma escala muito específica, para garantir a precisão do nosso projeto. E a simbologia também usada na planta baixa, ela é muito importante para indicar os elementos construtivos, hidráulicos e elétricos. E como já foi citado anteriormente, ela vai abordar a visão horizontal do projeto. Então, ela vai mostrar a distribuição dos cômodos, paredes, portas, janelas e até mesmo o mobiliário. O desenho mecânico ele foi muito trabalhado na disciplina de desenho técnico, porque ele é uma forma de representação técnica muito usada na engenharia mecânica para projetar a fabricação de peças e maquinários e até mesmo sistemas mecânicos. E ela vai ter elementos também como as vistas superior, frontal e lateral. Ela vai ser constituída por cortes, seções e detalhes, fora a parte de cotagem, que é muito específica, e as simbologias padronizadas, tanto da VNT como a ISO. O desenho arquitetônico, ele já é uma proposta um pouco diferente, porque a especialização dele é na parte de projetos de arquitetura, por meio de arquitetos e projetistas que vão fazer essa representação de um edifício, por exemplo, de uma edificação, através de cortes, elevações e principalmente perspectiva. Então, esse projeto ele é muito mais específico, porque ele tem que ser elaborado o suficiente para ser projetado futuramente. Então, ele também vai usar as escalas e simbologias padrões, e ele vai expressar a funcionalidade em questão da estética também do projeto, por isso a questão da perspectiva. Algumas semelhanças. Ambos eles vão ter o objetivo de comunicar as informações técnicas de forma clara. Eles vão empregar diferentes vistas, a frontal, lateral e superior, como os cortes e seções, para detalhar esses aspectos. Eles podem ser elaborados manualmente, como nós fizemos na disciplina, ou até mesmo através de softwares como o AutoCAD, que também foi muito usado. E eles vão seguir os padrões e normas técnicas para ser um projeto reprodutível. As diferenças elas vão estar relacionadas também na questão de área, porque, como eu disse, o desenho mecânico ele é muito inserido na engenharia mecânica para desenhar maquinários e algumas peças, então ele vai ser focado principalmente nisso. Já o arquitetônico ele vai ser integrado à parte de construção civil e urbanismo, a parte de arquitetura. No detalhamento, o mecânico ele vai detalhar as peças, engrenagens, os eixos e os sistemas hidráulicos. E o arquitetônico ele vai detalhar ambientes, paredes, janelas, portas e tudo relacionado com edificações. A finalidade, o desenho mecânico ele vai ser detalhar as peças e o arquitetônico ele vai ser representar e planejar edificações. Já na questão de dimensão, o desenho mecânico ele vai trabalhar com dimensões menores e o arquitetônico ele lida com grandes escalas e dimensões por se tratar de edificações. Olá, eu me chamo Sara, eu estou no segundo semestre de Engenharia Química e vou falar um pouco sobre como foi o nosso processo de desenvolvimento da planta baixa para o trabalho de desenho técnico baseado na residência do nosso colega Guilherme Biasotto. Bom, o primeiro passo foi tirar as medidas da residência,
tanto dos cômodos internos quanto da área externa da residência. Então, com essas medidas em mãos, começamos o esqueleto da nossa planta baixa no AutoCAD. Fizemos as delimitações dos cômodos e a identificação com o nome de cada um. Logo após, foi a hora de fazer a cotagem. Como já tínhamos feito o desenho baseado nas medidas que tínhamos, foi relativamente simples, apenas usamos a ferramenta de cotagem para fazer essas sinalizações que estão em amarelo. No caso das janelas e portas, que estão indicadas respectivamente pelas cores roxas e azul, nós optamos por fazer algo mais minimalista. No caso, colocamos as indicações de janela 1, janela 2, porta 1 e porta 2 e fizemos uma tabela separada com as medidas exatas de cada um, a fim de deixar o desenho mais claro e menos poluído. Logo após, fizemos o cálculo da área de cada cômodo e o nivelamento deles, que estão indicados por vermelho. Bom, com isso concluído, fizemos algumas instalações, como no caso da pia da cozinha, a pia do banheiro e o vaso sanitário. Logo após essas realizações no banheiro, fizemos o corte de A a B, que está indicado por uma linha pontilhada em verde, cortando de fora a fora a residência. Aqui está a vista desse corte, numa escala de 1 para 100, e esse corte foi muito útil para ter uma melhor observação do ambiente que divide a sala de estar da cozinha, onde temos um balcão que na planta baixa não dava para ver com uma clareza, com uma exatidão. Então, foi utilizado algumas rachuras coloridas para poder indicar onde seria o banheiro, com seus ladrilhos, a parte de circulação, onde temos as portas num tom de azul, e a sala de estar com destaque para uma janela que está em roxo, que se localiza na cozinha, que está separada por esse balcão. Olá, eu sou Guilherme Biasotto e eu vou falar sobre o quadro de aberturas. O quadro de aberturas ele vem com a ideia de deixar o desenho mais limpo e mais sóbrio para outras pessoas que forem interpretar. Ele serve para a gente colocar as dimensões de cada abertura na casa, como as janelas e as portas. Aqui a gente consegue ver a largura, que é o tamanho das portas para pessoas passarem e das janelas para ventilarem o ambiente. No caso da P1, da porta 1, é 0,80 cm, ou seja, ela tem uma largura de 0,80. A J1, que é a janela 1, ela tem uma largura de 1,5 m. A J2, que é uma janela de banheiro, é menor, tem uma largura de 60 cm. A altura ela varia do chão, no caso das portas, até a sua altura máxima, que é 2,1, e das janelas da altura do peitoril para cima. No caso da J1 é 1 metro e no caso da J2 é 0,40 centímetros. O peitoril é a altura do chão até a base da janela, que a gente consegue ter uma ideia da diferença da janela do banheiro, que é relativamente mais alta, e a janela comum, que tem de 1,1 m. Aí nós temos aqui a diferenciação de cada uma delas. Nós colocamos isso para a gente conseguir saber onde está localizado cada uma. As janelas e portas com os mesmos tamanhos têm o mesmo código, J1, J2, P1 e P2. Quando os códigos são diferentes, as dimensões são diferentes. Os desafios que a gente encontrou no desenvolvimento do trabalho foi a conformação com as normas técnicas, ou seja, a gente seguir as normas técnicas para garantir um trabalho com maior qualidade, a medição e cotagem dos espaços que a gente utilizou. A gente escolheu a casa, a gente fez a medida da casa e a cotagem da cota que a gente utilizou, que foi de 1 para 100. A gente tentou ao máximo ser o mais fiel possível, tentando representar corretamente os elementos da casa, como as paredes, as portas e as janelas no máximo possível de condizência. Apresentar o projeto de forma clara e compreensível, sem omitir informações da casa e da sua estrutura. A conclusão é que a gente conseguiu realizar esse seminário, tivemos uma boa oportunidade de aplicar a disciplina no nosso dia a dia e conseguir ter um conhecimento maior de como funciona o desenho técnico e sua aplicação. Essa experiência ela foi muito boa para nós, por nosso curso de engenharia, para termos a vivência do AutoCAD e para termos um enfoque maior na disciplina. A gente conseguiu ver na prática a dificuldade que é o desenvolvimento de um desenho técnico e o cuidado que nós temos que ter com ele, pois ele é muito importante, principalmente numa indústria, que a gente tem que ter um cuidado enorme por se tratar de vidas. As referências que nós utilizamos foi o canal do YouTube do professor Hering Marconi, sobre desenho técnico, e a gente consultou as normas técnicas
da ABNT, a NBR 8196 e a NBR 10068.